Muito bem. Então, boa noite mais uma vez. Hoje eu brinquei num vídeo que eu coloquei ali para vocês, que eu coloquei Fala Bela. Tem uma amiga que falava isso para mim, às vezes, eu achei interessante pensar nisso, né? Fala, que às vezes a gente quer falar e tem dificuldade, sofre, tem medo. Às vezes a gente nem tem medo, né? Tem pessoas que falam super bem, mas em algumas situações ficam com dificuldade ou querem só melhorar cada vez mais. E tudo que a gente faz pode ser melhorado, pode ser aprimorado. E essa é a minha ideia aqui nessas conversas com vocês, que a gente aprimore cada vez mais. Como? Treinando. Porque um atleta, ele consegue melhorar... tá com... só cuidado com o áudio, que daí senão ele dá eco de um para o outro, tá, Dani? Tranquilo. Só tirar o áudio que ele não acontece isso daí, tá bom? Muito bem. Então, aprimorar é bem importante. Se a gente pensar num atleta, ele treina, ganha medalha, e o que ele faz no dia seguinte, quando volta do campeonato? Volta a treinar. É assim que a pessoa consegue ser boa em alguma coisa. É treinando. Então, por isso que eu faço esse convite para vocês treinarem, porque é assim que a gente consegue se perceber para melhorar aqueles pontos que a gente gostaria. Tem gente que fala muito bem, os professores são assim, mas às vezes tem problema de voz, fica sem voz, a voz fica muito rouca quando fala demais. Por que isso acontece? Porque os professores jogam tensão na voz, não hidratam, né? Não tomam aguinha, que é importante, às vezes gritam até por necessidade, e aí a voz acaba dando problema, tendo dificuldades no dia a dia com a voz. Tá? Então, eu tenho que entender o que eu desejo com a minha comunicação. E se eu estou tendo alguma dificuldade, ir ajustando para poder melhorar, para poder fazer que nem um atleta, né? Sempre se aprimorar. Bom? Mas hoje, nesse encontro, eu decidi falar sobre uma coisa que muitas pessoas pensam que não tem nada a ver com comunicação, mas eu acho a mais importante. Na mentoria, é o primeiro tema que eu abordo, que é a mentalidade. Eu falo de uma mentalidade assertiva, de uma mentalidade eficaz. O que é isso? Às vezes o medo é que nos domina. Não é um problema técnico, nem é um problema de voz, né? É um problema de outros problemas da técnica de falar em público, e sim a mente que nos boicota. A gente pensa assim, eu não vou falar, não vou usar o vídeo porque eu fico assim, fico assado, não fico bem, né? Não gosto do meu rosto no vídeo, não gosto da minha voz no vídeo. Alguém já falou isso? Ou já ouviu alguém falando? Já, né? Já. Eu não gosto da minha voz quando eu escuto. Que não, Zé, olha que vozeirão que você tem. Fala aí para nós, então, um pouquinho. Dê a honra da sua voz para nós. Falhou agora, Zé. Sumiu o seu áudio. Agora voltou. Voltou? Tá. Então, eu escutando a minha voz, às vezes eu não gosto, mas eu acho que é normal isso. É normal, sim. Eu vou explicar normal, o porquê. Né? Vou explicar por quê. Porque nós estamos acostumados a ouvir a nossa própria voz de dentro da nossa cabeça. Então, a nossa voz, a gente ouve ela internamente. Quando eu gravo a minha voz e eu vejo um vídeo meu, eu estou ouvindo a partir de um outro ponto. Então, existe um estranhamento de ouvir a minha imagem e a minha voz. Às vezes eu nem vejo a imagem, só a voz mesmo, né? Só tenho acesso à voz, mas parece que é uma coisa estranha. Eu reconheço alguns tons, mas não reconheço o todo, porque o ponto de audição é diferente. Como se vê também. Às vezes a gente vê uma foto nossa e fala, eu não gosto da minha foto, não gosto da minha imagem. Por quê? E às vezes no espelho eu me achei tão bonita, aí fizeram uma foto minha e fiquei horrorosa. Você que é fotógrafa, Dani, deve ouvir isso, né? Às vezes as pessoas falando, tenho dificuldade com a minha imagem. Por quê? Porque no espelho, primeiro que eu vejo invertido, e eu me acostumo a ver essa imagem invertida. Quando eu vejo uma foto, aparece, né? Quando a pessoa não inverte, que às vezes acontece, né? Os fotógrafos se inverterem, mas se isso não acontecer, a pessoa tem um estranhamento ali com aquela imagem, que ela não está acostumada com aquele ângulo,
né? Ela não está acostumada a ver o cabelo, mulher tem muito isso, tá? Ver o cabelo fotografado de um ângulo X. Por quê? Porque a gente se vê no espelho, geralmente mais de frente, às vezes um pouquinho que a gente vira assim para ver, mas a gente não vê tudo. Daí a pessoa fala assim: nossa, meu cabelo de costas é assim? Que esquisito. É só falta de costume, tá? Então, quando a gente vai se acostumando com a gente mesmo, a gente vai soltando um pouco essas amarras, soltando um pouco esse medo. Pessoal do Instagram, sejam bem-vindos. Eu estou aqui com uma live fechada, né, um encontro fechado, mas resolvi também colocar aqui no Instagram. Se você quiser participar do próximo, é só se inscrever. Só me mandar um direct falando eu quero, que a gente conversa mais para frente, tá bom? Então, por isso que essa mentalidade é tão importante. Primeiro, eu preciso me autoconhecer para poder usar a minha voz, a minha fala, a minha imagem, sem deixar esses julgamentos todos virem. E porque senão a gente vai para um lugar também chamado autossabotagem, que é muito comum nas pessoas que estão em público, que falam em público, que se colocam em público. E por que essa autossabotagem vem? Por muitos motivos. Não dá para elencar todos aqui, mas além do julgamento, que é uma coisa que eu falei, e eu falo bastante de julgamento, porque a gente vai precisar olhar para ele, para a gente conseguir lidar com a própria imagem, se expor sempre vai trazer um desconforto, né? Um desconforto no sentido de que o outro pode me julgar, pode me analisar, pode trazer um retorno que eu não estou esperando. Então, às vezes, eu não faço para não ter nenhum retorno. Mas se eu não fizer, pode ser que eu me arrependa mais do que fazer e ter um feedback, talvez, não esperado. E aí fica aquela pergunta: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido até lá? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse gravado o vídeo? Se eu tivesse me exposto? Uma decisão sem uma ação não vai gerar o resultado que a gente deseja. Isso em qualquer tipo de comunicação. Eu conheço muitos casos que o problema não é nem gravar vídeo necessariamente, mas é falar a sua opinião em uma reunião. Colocar seu parecer por um grupo de pessoas que entendem sobre o seu tema. Isso faz com que ela se prejudique. Parece que ela não se importa com a reunião, não se importa com o trabalho, não se importa em colocar suas ideias. E a pessoa vai ficando à margem daquele processo. E isso é muito comum, infelizmente. E só o medo de, mas eu não sei falar com aquelas pessoas. Então, uma coisa que é importante entender é qual é o meu público. Se eu for falar sobre comunicação com crianças, por exemplo, que não é o meu público atual, eu vou ter que ter outra abordagem totalmente diferente do que essa que eu estou com vocês, porque vocês são adultas, né, têm formações e tudo mais. Então, se eu sei quem é meu público, eu vou adaptando para essa pessoa. E aí vai ficando mais fácil a minha comunicação, né? Às vezes as pessoas erram com criança querendo falar de uma forma que ela acha que a criança vai gostar. E a criança gosta muito do papo reto, que eu digo, né? A criança gosta de uma comunicação assertiva. A criança, ela acaba se desconectando muito quando a comunicação não é direta. Então, entender meu público vai facilitar para eu saber como chegar até ele. Mas voltando para a mentalidade, ela só nos atrapalha quando eu não tenho técnica necessária para lançar a mão naquele momento. Daí a minha mente vai falar: não, não vai. Não, você tá sofrendo um risco muito grande. Então, não faça isso. A mente, ela faz isso. Então, quando você vê uma pessoa que ela está tremendo, que ela está com medo, que ela está em pânico na hora de se expor, é a mente dela protegendo ela, para que ela não se exponha, porque para o cérebro, qualquer coisa, a gente vai morrer. Para qualquer coisa, o cérebro acha que é a nossa morte. Se eu falar e alguém, né, não gostar, falar alguma coisa negativa, para o cérebro ele acha, pronto, você vai morrer. Então ele te bloqueia. Bloqueia como? Trazendo reações físicas. Como eu falo muitas vezes, a emoção se dá no corpo. Então eu preciso conhecer esse corpo para achar esse equilíbrio dele, para aí conseguir fazer a minha comunicação acontecer.
tá? E para isso tem muitas técnicas, que aí eu vou me conectando e não deixo a emoção ser maior, me paralisar para que eu faça aquilo que eu desejo, que é falar em público, trazer meu conteúdo. Né? Até eu estava conversando com um professor ontem, um ex-professor meu, uma pessoa muito querida, e ele estava falando assim que as pessoas chegam às vezes para apresentar a tese de doutorado, às vezes o TCC, enfim, e aí a primeira coisa que ela fala assim, eu estou muito nervoso, eu estou muito nervosa. Mas vocês não acham que o professor lá da banca, que já fez isso muitas vezes com muitos alunos, não sabe disso? Sabe que ele não sabe que o aluno está nervoso? O que vocês acham? Sim. Ele sabe. Então, a gente não deve falar. Uma coisa que eu falei até semana passada, né? Não peça desculpas. Por que não peça desculpas? Não é arrogância, é não fique validando o seu medo. Porque se você vai apresentar um TCC, ou vai falar lá a sua tese, vai defender sua tese, todo mundo sabe que você está, pelo menos um pouquinho nervoso. Senão, né, não tem como, todo mundo fica. Mas, quando você fala, sobretudo quando você fala, assim, né, fala em voz alta, você manda esse comando para você mesmo. Pronto, estou nervoso. Aí, o nervoso, em vez de aliviar, ele piora. Então, essa que é a questão da mentalidade. Eu estou nervosa, internamente, né? Eu estou nervosa, mas eu vou usar a técnica que eu tenho, firmar meus pés no chão, aterrar, e vou respirar fundo para fazer aquilo que eu preciso fazer. Né? E vocês sabem qual que é o maior medo do mundo? Aqui também, vocês sabem qual é o maior medo do mundo? Não sei. O maior do mundo. Medo da vergonha? Vergonha ali. Medo de falar em público. Vocês sabiam disso? É o maior medo do mundo? Foi feita uma pesquisa. Professora, então, eu preciso superar isso para sair da média. Vai superar, já superou. Vamos caminhar para isso, com certeza. Sério? Tá? Sério? Olha que legal. É falar em público. Então, tem gente que prefere morrer a falar em público. Olha que loucura. Então, mas só que... morrer não, né? Por favor. Tão bom viver, né? Vamos viver. Mas por que isso? O medo da exposição é uma sensação de morte para algumas pessoas. Nossa. Como eu falei e repito, a emoção se dá no corpo. E ela é tão forte, essa emoção, que ela turva a mente mesmo, ela deixa a mente tão nublada, como se tivesse, né, uma nuvem na mente. E aí traz todo esse medo. Mas o legal de saber disso é que dá para mudar com técnica. Né? Então, geralmente, nosso maior julgador é a gente mesmo. Ninguém está julgando a gente a esse ponto. Ninguém. É a gente que coloca esse lugar. Por isso que eu falo, não peça desculpas, é nesse sentido. Porque, pensando lá na tese, mas em qualquer outra situação, as pessoas, pelo menos a maioria delas, elas estão torcendo por nós. Elas estão. Mesmo que elas não falem, a maioria delas, elas querem entender o que a gente está falando. Você começa a falar sobre um tema, as pessoas querem ouvir mais. Então, elas estão torcendo. Se você se embanana, se você erra, se você não chega até o final da ideia, é pior para as pessoas que estão ouvindo. Porque você, eu queria ouvir, eu queria entender. Então, pode falar. Quer falar alguma coisa? Você falando, né, e eu fiquei lembrando, assim, acho que uma das crenças limitantes a gente recebe quando criança, né, o pai fala, como é que eu estou anotando aqui, boca fechada não entra mosca, estava pensando, né, que às vezes a gente se protege não falando, né, às vezes você está ali também numa reunião, digamos assim, onde há uma polaridade, né, você que quer manter a boa vizinhança com todos, às vezes não quer expor uma opinião de um lado para não criar atrito com o outro, né? Então, assim, às vezes não se posiciona, fica ali no muro, em cima do muro calado, né? Para proteger as relações. E não, é o que me veio à tona, assim, né? Esse negócio de, melhor não... se eu abrir a boca, às vezes eu vou mostrar que eu não sei. Então, assim, eu sou uma que tem essas crenças, né? Agora você falando, comecei a reconhecer, né? Nossa, a vida inteira eu ouvi, tipo, em boca fechada não entra mosca.
por que será? E hoje eu sou assim, né? Não, e Então, até para prevenir as relações, né? Às vezes a gente se mantém ali neutra e quietinha. mas o melhor presente que você pode dar para o outro é ser assertivo com ele. É poder falar. A questão não é sincericídio, isso é outra coisa. Por isso que eu falo muito da comunicação assertiva. Por quê? Porque eu vou levar de uma maneira, não vou falar uma coisa para julgar o outro, para criar um conflito com o outro, para desmerecer o outro. Eu vou falar o meu ponto de vista de uma forma mais direta possível, sem fazer muito rodeio, porque às vezes o rodeio piora a situação, não melhora, mas vou falar o que eu acho. Por quê? Até porque, às vezes, o contraditório nos ajuda a crescer. A gente aprende pelo contraditório. Então, a gente se permitir ter o conflito, e o conflito não é briga, tá? O conflito é só oposições de ideias para que eu aprenda uma coisa nova. Senão eu fico estagnada. Então, eu só vou falar a partir de hoje com quem concorda comigo. Quem não concorda, eu não vou conversar. Já pensou se a gente fizesse isso? Tem gente que tem feito isso. Mas será que isso faz a gente crescer ou estagnar? Vai estagnar. Claro, porque eu cresço quando a pessoa pensa diferente. E isso é o rico. Né? Quando eu chego, sei lá, para aprender qualquer coisa, pode ser numa faculdade, mas também pode ser um curso livre, e tem uma pessoa que traz uma visão de mundo que eu nunca nem tinha imaginado, isso expande a mente da gente. Com certeza. E uma mente que expande não volta mais. Não volta a ficar pequena de novo. Não, porque eu já vi coisas maiores. Então, é nesse ponto que é importante, sim, a gente falar o que a gente acha. Com educação, com clareza, não pegando valores na fala, e sim coisas mais técnicas. Essa é a base da fala assertiva, da comunicação assertiva, que tem uma ligação muito forte com o feedback, que muitas pessoas também usam de forma errônea, já trouxe isso aqui também, né? Pensando que feedback é uma coisa, né? Que é uma crítica vazia. Não, feedback é extremamente estruturado. Estruturado no quê? Na questão prática, direta. Eu não posso falar generalizando, eu não posso falar dando valoração para coisa como boa ou má, e sim trazendo um olhar técnico, trazendo um olhar mais direto. Isso também é a base da comunicação assertiva. E eu ajudo o outro a refletir. Porque se eu falo para ele, não, tá tudo bem, tá tudo certo, você é perfeito, você é maravilhoso, e por dentro eu não acredito nada daquilo, eu não dou a chance dele pensar diferente. Claro que ele pode não gostar, porque é difícil ouvir o contraditório. No entanto, é um exercício de comunicação e de convivência. Pode falar, Dani. Eu percebo, assim, na minha fala, uma dificuldade, assim, de convicção, de clareza. Sim, eu tenho meus pontos de vista, mas eu sei que nem sempre a minha verdade é uma verdade absoluta. E, enfim, eu entendo, né, né, eu também gosto de ouvir coisas novas, assim, que são disruptivas, né, confrontam aquilo que eu penso. E isso, às vezes, acho que quando eu escuto mais uma verdade, né, assim, que eu agrego ali, né, ao meu repertório, que eu não conheço aquilo, parece que me mantém mais calada, eu me sinto mais pequena, assim. Eu falei, eu tenho essa percepção, mas assim, hoje, na minha comunicação, eu sinto dificuldade da falta de clareza, assim, e da forma de expressar, que nem assim, contigo eu tenho aprendido no teatro, início, meio e fim, né, e eu sempre me calei, porque eu sabia dessa deficiência, que apesar de eu ter um ponto de vista, às vezes eu não sei me expressar como gostaria, né, e daí, nisso eu me fecho, quem fecha a boca, né, a boca fechada não cala a mosca, né, não sou julgada, me protejo, mas eu estou tentando, assim, professora, o início, meio e fim, né, tentar articular, né, aquela ideia. Então, quando você não conseguir falar na hora, que pode acontecer, escreva e articule aquela ideia, põe ela para fora. Escreva, ou grava um áudio no celular, essa dica eu acho super legal. Eu não consegui falar naquele momento, porque eu ainda tive a dificuldade. Eu gravo no celular, eu escrevo no papel, se para algumas pessoas a escrita ajuda muito, e articulo aquele pensamento.
para que eu vá treinando essa articulação de pensamento. E cada vez vai ficando mais fácil, tá? Outra coisa que é muito interessante, quando a pessoa fala uma coisa que eu até não concordo, eu posso dizer, puxa, mas eu tinha outra perspectiva. E explica a sua perspectiva. Não para confrontar, só para falar, nossa, eu não tinha pensado nesse caminho. E a questão não é que você vai aceitar 100% o outro, porque você falou sobre a verdade absoluta. Será que existe uma verdade absoluta? A gente tem que ser um pouco antagonista em tudo, né? Também, né? Assim, não existe uma verdade absoluta. Existem perspectivas, existem vieses, e todos nós temos viés. Sempre vamos ter. Tá? Então, tenta desenvolver a sua. Porque às vezes a gente fala uma ideia nossa em voz alta e fala, nossa, que bacana. Isso que eu pensei, acho que não tem lógica. Não é? Mas se a gente não articula em voz alta, às vezes a gente não chega nessa conclusão. Sim. Não tem nada errado. Nossa, eu estava pensando errado mesmo, eu estava equivocada. Esses dias eu estava com a minha mãe e a gente foi fazer uma conta, uma divisão, eu e ela, fazendo uma conta. E as duas chegaram no mesmo resultado errado. As duas. E, tá, então deu tanto a conta, beleza. Matemática não é meu forte. E aí a gente passou essa conta para uma tia. Aí que eu falei, vocês cantaram errado, a divisão lá, sei lá qual é essa. E a gente se olhou e começou a rir, é mesmo. Uma concordou com a outra. Entende? Mas não foi porque a gente, não quero discordar dela, foi porque, sei lá, a gente se desligou e não fez a conta certa. Mas você pode rir também do erro. Não precisa ser ai, meu Deus, eu fiz a conta errada, por quê? Que drama. Porque é uma escolha de qual caminho que eu quero seguir. Na comunicação é assim também, às vezes a gente erra, fala umas palavras, não faz a concordância correta, não é sobre isso, né? Muitas pessoas confundem a assertividade com o certo. Não, assertividade não tem nada a ver com certo. Assertividade é outra coisa, né? Essa direção, tá? Deixa eu dar um oi pro pessoal aqui, sejam bem-vindos. Eu estou aqui na live, com vocês aqui na live, mas no encontro aqui fechado com quem se inscreveu. Quer participar do próximo? Só mandar para mim ali, eu quero, você pode participar também, tá? Muito bem, meninas. É esse pensamento e entender que essas questões todas estão na nossa mente que ajuda a gente clarear um pouco a mente para chegar nessa comunicação assertiva, né? E o medo permeia tudo isso. E o medo tem a ver com uma desconexão, né? Quando eu estou com medo, eu me desconecto. Então, o medo também tem a ver com ignorância. Eu sei que essa palavra é forte, mas o que é ignorância? Eu ignorar algo. Então, às vezes, eu tenho medo de falar com uma pessoa que eu não conheço. Por quê? Porque eu ignoro sobre aquela pessoa e eu fico preocupada como ela vai receber a minha fala. Porque uma pessoa que conhece a gente, às vezes a gente não precisa nem falar, não é? Às vezes a gente basta olhar, a pessoa já nos leu. A pessoa nova, que a gente acabou de conhecer, a gente não sabe se ela tem, né, se ela consegue essa leitura tão rapidamente. Então, muitas vezes a gente se coloca incapaz de compreender o outro. E quando a gente não se conecta com o outro, fica mais difícil ainda essa compreensão. Porque não tem aquelas pessoas que a gente olha e fala, essa aqui não adianta falar. É um termo que até que se usava antigamente. Calada tá errada. Qualquer coisa que ela fale, eu não vou gostar. Eu já decidi que eu não vou gostar. A gente não faz isso? Faz. Então, eu tô abrindo a comunicação com essa pessoa? Não. Porque eu já decidi, eu já defini. O que ela falar, eu não vou gostar, porque eu não fui com a cara dela, pronto, acabou. Ai, ai, ai. E a gente faz isso. Não deve fazer, mas a gente faz. A gente fecha. E aí, criou uma barreira. E essa barreira vai fazer com que a conexão também não aconteça. Eles até falou uma coisa bacana, mas eu estou tão fechado para isso que não rola, não continua. Isso também tem a ver com comunicação. E às vezes a gente fecha no corpo, né? A gente olha para a pessoa, cruza os braços, fecha a cara, não faz? Não sei se vocês fazem, mas a gente já viu essa cena acontecer, não já? Então a gente já fecha tudo. Não quero nem papo, né? Não quero nem papo. Nem papo. E pronto. Vai acontecer alguma comunicação ali? Provavelmente não. Muito provavelmente não. Porque eu já defini
o que vem dali, mesmo sem saber, né? Mesmo eu ignorando o que possa ser que venha, né? O medo também, ele causa muito isolamento, como a Dani trouxe, mas daí eu nem falo, daí eu prefiro ficar de boa com todo mundo a falar a minha posição, prefiro fazer né, a política da boa vizinhança. Ou, tem uma frase também que vocês já devem ter ouvido, eu tenho medo que as pessoas acham que eu seja burra, então eu vou ficar quieta para não tirar dúvida, não é? Nós fazemos isso, né? Então, será que eu consigo desenvolver o que eu preciso desenvolver na vida, tendo esse padrão de comportamento? Provavelmente não, deixo coisas passar. Será que eu não aceito certas coisas só porque eu não tive a coragem ou a postura de falar, não, isso eu não quero. Assim, não é o que eu gosto. Também é uma questão a se pensar, né? E claro, como a Dani falou também, o medo tem a ver com rejeição, o medo de ser rejeitado. Ninguém quer ser rejeitado. A rejeição, ela mexe num lugar dentro do cérebro da gente muito primitivo. Então, ninguém quer ser rejeitado, né? Ninguém. Então, mas será que eu estou me rejeitando? Será que eu me auto-rejeito? Antes de qualquer pessoa me rejeitar? A comunicação passa por aí também, né? É aquela voz, às vezes, dentro da gente, que tem medo de tudo. Não, não faz, não fala, não vai lá, não dá a sua opinião, porque senão vão te massacrar. Não traz um outro ponto de vista, senão todo mundo vai cair matando em cima de você. Todo mundo tem essa vozinha, né? Não tem essa vozinha que quer nos frear, muitas vezes? Ela quer nos proteger. Eu acho que é legal dar um nome para essa vozinha. Sabotagem. Sabotagem. A minha eu chamo de catifunda. Cala a boca, catifunda. Eu vou lá, vou fazer. Não. A minha é catifunda. Cada um dá um nome para a sua própria vozinha. E todos nós temos essa vozinha. Ai, não vai. Ai, você vai fazer isso? Vão te chamar de ridícula. Ai, todo mundo está achando ridículo o que você está fazendo. É a vozinha. Na verdade, não tem nada a ver, mas a vozinha fica ali. E aí você fala, preciso ficar quieta, que eu vou lá e vou fazer o que eu preciso fazer. Vai ter quem goste, vai ter quem não goste, tá tudo certo. O importante é que eu faça aquilo que eu me propus a fazer. Então, isso é um trabalho interno, que a gente só vai fazer, só vai conseguir o resultado fazendo e ficando atento a essas questões que aparecem. Isso elas vão aparecer, né? Não dá para dizer, vai ter um milagre que a partir de amanhã você já vai estar diferente. Não, eu preciso pensar sobre o assunto e praticar o diferente. Pensar e praticar, pensar e praticar. Porque se for a gente falar assim, não vou nem pensar. Não, a gente precisa pensar. Pensar é importante. Para tudo a gente precisa pensar. E aí fazer a prática, com essa consciência, eu estou entendendo o que está acontecendo, né? Então, pensa aí na vozinha de vocês, que nome vocês vão dar para ela mandar ela ficar quieta quando ela começar a falar demais. Combinado? Então, tá bom. Às vezes tem coisa que a gente pode empurrar com a barriga, né? Falar em público é uma delas, e a gente vai empurrando. Até que chega um dia que não tem mais jeito de empurrar com a barriga, eu tenho que encarar de qualquer jeito. Vocês já passaram por esse momento? Sim. Sim. Daí não é pior? Daí não é pior ter que fazer assim? Empurrei. Agora eu tenho que fazer, agora não dá mais para empurrar. Eu tô sentindo assim, sabe, num limite, assim, já rompendo, assim, sabe? Às vezes eu me sentia muito no elástico. Eu ia, aí parece que batia o elástico, voltava. Não, eu não preciso falar, deixa eu fazer bem o que eu já faço bem, quietinha. Aí aquela vontade que você já sabe, né, de se soltar e ensinar. Aí vai, chega você pega aquela energia, aí o elástico te traz de volta. Eu não aguento mais esse elástico. Chega do elástico. E a gente tende a voltar para o lugar de início, tá? A tendência grande de voltar. Por quê? Porque esse lugar de início eu já conheço. Então, a tendência é voltar. Mas aí tem hora que você tem que
quebrar esse elástico e ir para frente. Chega de voltar. Por quê? O que eu perco? O que eu ganho e o que eu perco? Né? O que eu ganho ficar na zoninha de conforto ali, né? Com as terapeutas que usam uns termos que eu acho um pouco pesado, mas olha que elas têm certa razão. Quando a gente não sai desse lugar, a gente fica na ofurô de cocô. Tá ruim, tá fedido, mas tá quentinho, né? Vou ficar aqui mais um pouquinho. É pesado esse termo, eu acho também, mas ele faz muito sentido. Porque eu vou ficar aqui, não vou mexer. Sempre fui assim, sempre me virei sem falar em público, então por que eu vou falar agora? Fica enche no meu saco. Não é assim? A gente encontra uns lugares e estanca neles, não quer dar o passo à frente, né? Então, se tem algo que incomoda, é um sinal que tem que fazer o movimento, que não dá mais para ficar parado. E aí vai chegar um momento que você vai ter que falar e você vai falar, pô, mas eu ainda estou com medo. Vai com medo. Usa a técnica, mas vai. Porque a técnica, ela não faz milagre. A técnica te dá uma base. O pé no chão, respira, concentra, né? Faz a respiração corretamente, mantém o foco da mente, não deixa a mente passear em Nárnia, volta e vai. A primeira vez vai ser perfeita? Não, não vai ser perfeita. Nem a segunda. Talvez nem a terceira. Mas de uma para outra sempre vai dar alguma diferença. E é aí que eu pego. É nesse ponto que eu foco. Não no que não deu certo, e sim o que melhorou. Isso aqui melhorou, tá? O que eu posso melhorar agora a partir do próximo. E assim sucessivamente. Porque senão eu fico me salvaguardando tanto, que eu não dou passo nenhum. Porque não dá para falar, eu não vou errar. É impossível, gente. Todos nós erramos. E isso faz parte da vida. O aprendizado é assim, criança andando. Criança que aprende a andar, como é que é? Levanta, cai. Bate o bumbum com fralda no chão, levanta de novo. Caindo e levantando. É assim. Até que uma hora ela levanta e sai e não cai. E ela fica toda feliz. Assim que é, mas ela tentou, levantou e caiu e desequilibrou quantas vezes, né? E aí eu gostaria que vocês escrevessem, pensassem ou gravassem um áudio de como é para Dani, que traz essa dificuldade. A Zê, ela está buscando outras coisas, né, Zê, de se aprimorar ainda mais. A Zê fala super bem, que ela é guia turístico, passeia por aí. Quando quiser passear, Dani, já vai conversar com a Zê. Posso corrigir? Pode? Posso? Pode, claro. É guia de turismo. Guia turístico é o folder. Desculpa, viu? Aprendi mais uma. Guia de turismo. É o folder. É guia de turismo. Aí você do o teu trabalho. Vou essa. E outra é o folder, né? O guia turístico. Mas todo mundo fala isso. É todo mundo, né? Eu, inclusive, olha aí. Mas aprendi mais uma. Olha aí, vivendo e aprendendo, viu? Sempre, a gente sempre aprende, gente. Isso que eu amo, fazer o que eu faço. É muito bom, exatamente. Né? Então, a Zê, ela passeia por aí, leva o pessoal todo, é uma coisa maravilhosa. E a Dani fotografia, viu? E a Dani faz fotos lindas, quando precisar, legal. Já troca aí umas figurinhas, tá? Você é do bairro, Dani? Não. Você é do bairro? Não? Então tá, depois. Não sei nem onde a Dani mora, mas enfim. Eu tô aqui no Água Verde, do ladinho do Hospital Ipo, sabe? Aqui, Shopping Água Verde. Legal. Sim. É que a gente é de Santa Felicidade. Não sei se a série me atenção. Eu tô no bairro gastronômico. Que maravilha. Que bom. Pode falar, Não, eu visito Santa Felicidade quando eu vou fotografar lá. Tem vários buffets e casas de festa, né, que atrai muita gente. Mas eu falo assim, nossa, para mim lá é uma cidade, porque eu acho um bairro muito grande. Mas a gente, mesmo. Às vezes vai até a BR, volta, né? Tem aquela região de Boacatuvinha, não sei como é que fala. Botiatuvinha, assim, mas para mim eu falo assim, gente, Santa Felicidade é uma cidade. É mesmo. Mas eu me orgulho do nosso bairro. Eu tenho muito orgulho do nosso bairro. Eu moro bem pertinho, eu moro do lado do Tingui.
Nossa, é maravilhoso também. Muito gostoso. Mas, então, cada uma dentro da sua perspectiva, dentro do seu desejo de melhora, pensar como é para mim nesse momento, o que eu sinto, o que eu acho que vai ser, eu falar em público, ou no vídeo, ou presencialmente, né, para um grupo, como eu me vejo, o que eu acho que é positivo, o que eu acho que eu posso melhorar, se eu for fazer esse exercício de imaginar que eu tô, né, que amanhã eu vou fazer essa fala, fazer esse movimento. Como eu falei, às vezes está buscando outras coisas, né, um aprimoramento, outros conhecimentos, essa troca que é super, super legal também, eu adoro. Mas pensar sobre isso. E sempre que eu tiver um desafio pela frente, fazer esse exercício. Imaginar como eu vou estar, como eu vou me perceber, como eu me sinto. Eu desenho o que eu quero fazer. Eu desenho para onde eu vou. Porque às vezes a gente não cria imagens. E essa criação de imagens nos ajuda a gente ir para onde a gente deseja ir. Então, esse é um exercício que é muito legal de fazer. Às vezes a gente não faz por preguiça, mas a gente deve fazer. Sobretudo quando tem um desafio. A Dani caiu de imagem. Não sei por quê, voltou aqui. Acontece. No piscar de olhos, professora, eu já me vejo assim, dando branco, primeiramente se desculpando por não saber falar. Eu acho que eu já começaria assim. Então, às vezes já sabe. Pode dar desculpa, pode pedir desculpa, Zé? Não, às vezes a gente até pede, mas não faço muito, não. Eu acho que na minha área, assim, quando você tá com o público, quando você vai se apresentar, você tem que ganhar o público. Às vezes você tem que se contrair, você tem que, sabe, fazer alguma coisa que prenda a tua atenção. A partir da hora que você conseguiu aquilo ali, eles vão te respeitar, né? Eles vão achar que realmente você está ali fazendo sempre o melhor, e então você ganhando o público, fica bem mais fácil para trabalhar. Claro, tem pessoas e pessoas, né? E às vezes a gente tem que dar aquela palavrinha, escutar um pouquinho, sabe? Então, assim, porque hoje em dia as pessoas estão muito carentes, né? É muita carência. Então, assim, às vezes você ouve, escuta um pouquinho, você já acaba ganhando a pessoa. Ah, eu quero, né? Daí a pessoa quer ser sua amiga. Nossa, o que eu tenho de contar no WhatsApp, porque eu digo assim, tem hora que parece que eu sou uma psicóloga, sabe? E às vezes as pessoas desabafam, porque hoje o mundo tem carência disso, né? Às vezes as pessoas não têm paciência de ouvir, e até dentro da própria casa da gente, né? Às vezes é melhor você, uma palavra errada ali, você às vezes já afasta ou fala alto, né? Porque a gente tem isso no dia a dia, né? É verdade. Então, e às vezes a pessoa, assim, ela quer só ser ouvida um pouquinho. Aí você dá o mimo, faz um carinho, sabe? Conquista. Muito bom, Zé, adorei. Isso é muito bom. Eu ouvi uma influencer falando, né, que a pessoa falou, eu tava com medo, vou fazer minha primeira palestra. E ela deu uma dica assim, eu acho assim, se dedica nos 3 primeiros minutos. Tenta você fazer uma boa eloquência, assim, nos 3 primeiros minutos, que isso vai dar o bom ânimo pro resto da tua fala. Se a gente se perde ali nos 3 primeiros minutos, acho que a gente já perde, que nem você falou, né? Já perde o público, O público vai embora. E daí isso me fez a pensar como eu começaria uma palestra, né? Por exemplo, aí tem sugestões, né? Contando uma história, fazendo uma pergunta para o público, né? Levando o público a uma introspecção, né? A algumas horas, para não queimar na largada nesses 3 primeiros minutos. Então, é bem isso. Bem isso. Com um pensamento aqui. Eu não posso errar nos 3 primeiros minutos. Tira esse formato de pensamento. Eu vou arrasar nos 3 primeiros minutos. Percebe? Como é um viés que muda tudo. Se prepara bem e depois desliza. Eu vou dar o melhor de mim, né? Nos primeiros minutos. Exatamente. Vou fazer o melhor. Então, vou fazer eu vou dar o melhor. Vou conquistar todo mundo. Não pensar no negativo. E conquistou, amiga. Conquistou. Um abraço. Está conquistado. A partir da hora que você conquista, vai ficando muito fácil. Vai embora. E deixa eu só contextualizar para a Dani,
Por que eu falei no não pedir desculpas? Claro, se eu pisar no pé de alguém, eu vou pedir desculpas. Como eu brinquei com a Zeda, do guia de turismo, que eu não vou esquecer mais, eu pedi desculpa porque eu errei. Mas não porque eu entrei aqui conversando com vocês pedindo desculpa. Ó, gente, eu vou pedir desculpa, porque hoje eu trabalhei o dia todo, sabe? Corri muito, então eu tô um pouco cansada. Se eu chegasse assim para vocês, aí eu já perdi. Desanima. Daí você já, então, eu não quero. É bem isso, concordo, concordo. É sobre isso, tá, Dani? Esse não pedir desculpas. Lá que por dentro, hein? Lá por dentro você pode estar, né? Mas eu acho que virada. A gente não, né? Mas eu não entro falando... essa imagem, esse teu sorriso, a abertura que você faz, isso aí é muito bom. Isso aí dá um ânimo na gente, né? É um já troca, já tem a troca. Porque exatamente. Comunicação não é só a palavra. Comunicação é a imagem, é expressão. Se eu tivesse ao vivo, vocês iam ver meu corpo inteiro, como eu me movimento, como eu mexo os braços, como eu caminho, como eu fico parada, que é uma coisa que eu falo bastante sobre o ficar parado, que também é importante, não como uma estátua, mas também ter uns momentos de firmeza. O corpo tem que estar firme. Se eu estou parada, eu estou parada. Pé Se no eu vou chão, caminhar, né? Como você falou, né? Pé no chão, né? Firme no chão, exatamente. Trabalhar esse pé no chão. Vou caminhar, desenrola o pé, calcanhar, ponta. Eu não vou ficar andando calambaleando. Tem pessoas que às vezes estão falando em público que ficam cruzando as pernas, assim, se desequilibrando. É muito comum ver isso. Aí você fala para a pessoa que ela fez isso, ela fala, não fiz. Por quê? Porque ela não se percebe. A cabeça está tão dominando todas as emoções que ela não percebe como o corpo está colocado. Então, é nesse sentido. Então, se você, pensando nessa preparação aí dos 3 minutos para ganhar o público, eu respiro fundo, concentro, foco, deixo o corpo aprumado, firme, e aí começa. Até uma dica também que eu acho que é legal, antes de começar, não começar afobado, não começar... Eu respiro, paro, olho as pessoas. Sorri. Né? Sorriso ganha tudo, né? Sorri, e aí começa. Porque você se acalmou, você achou o seu eixo. Se eu começar, pronto, eu despejo tudo em cima das pessoas, coitadas, elas nem sabem do que eu estou falando. Não acontece isso? Vocês já não viram isso acontecer? Sim. Claro que é um nervosismo, né? Não é para julgar ninguém. Mas quando eu começo a trazer essa consciência para o meu corpo, começo a usar técnica e trabalhar a minha mente, eu posso sim falar em público. Eu consigo aquilo que eu quiser, porque todos nós podemos aprender o que nós quisermos aprender. Não tem limite. Tem desejo, tem busca, tem, né, o quanto eu vou me dedicar para isso. Que, né, a gente ainda não tem uma tecnologia que, vou colocar o pendrive aqui, vou fazer o download, pronto, sei falar russo. Não tem isso, né? Se tivesse... Bom seria, né? Diz que um dia vai ter, mas por enquanto não tem. Então eu tenho que treinar para ir contando para o meu corpo o que eu quero dele. E não deixar a mente obrigar meu corpo a ficar todo desorganizado. Porque quando eu faço movimentos pendulares, quando eu fico me desestabilizando fisicamente, é o meu corpo tentando se organizar daquela situação que é difícil. Então, lá no teatro que eu falo, olha, tá muito desequilibrado, olha esse pé, não faça essa abertura tão grande que te desestabiliza. É porque é o corpo tentando, e a gente não percebe, mas o corpo está tentando fugir. Organização. Sair correndo se puder. Conforto, está procurando conforto. Está buscando conforto. O furô lá, lembra do furô? Ai, professora. A gente tem que sair do furô. Mas eu te digo assim que, né,
a mensagem da Amanda ontem mexeu muito com o meu coração. Eu achava ela maravilhosa nas improvisações, ela tem um tom alto de voz, porque ela se posiciona em sala de aula, ela fala. Aí eu falei, gente, que vontade de pegar, assim, o rastro dela e dar tchau também. Não, assim, né, aquela vontade de fugir. Eu falei, não, gente, eu sei que não vai ser perfeito, mas eu preciso encarar, e eu acho Mas que é sobre perfeição? Né? Pois é. É que a Não gente, é sobre né, perfeição. ousa, né? É sobre desenvolvimento. Sim, não, mas então ontem eu fui de ônibus e eu perdi o ônibus, aí eu demorei a chegar, e daí nossa, tudo isso, né? Daí, mas assim, eu, no fundo, eu sei o que eu estou buscando, né? Eu estou buscando melhorar, eu estou buscando me conhecer, e eu estou buscando quanto desafios. Você já melhorou? Oi, e assim, Você já caminhou? né, eu acho que eu preciso abraçar desafios, que nem, né, você falou, já estou na zona de conforto. E daí, nossa, mas tipo assim, o que né, claro, eu vi ali um meio de fuga, assim, da Amanda, né, correria, gente mais corrida que eu acho que eu não tenho um dia de descanso até ano que vem, assim, mas no dia da apresentação eu teria 8 ensaios, aí eu já consegui, tô remanejando, né, para horários que estão abrindo, mas aí eu falei, mas tudo bem, cada um sabe seu coração, né, e talvez o momento dela seja outro, né. Exatamente, é isso mesmo. Mas assim, né, a vontade de pegar carona ali naquela mesma trilha. Mas o que acontece? Sempre quando a gente faz um movimento desse, que é grande, não é um movimento pequeno. Não é um movimento pequeno. Subir num palco não é um movimento pequeno, é um movimento grande. Mas cada um tem seu momento de se permitir. Porque se eu não me der permissão para fazer algo, eu não vou fazer. Assim, olha aqui, que ridícula, tá aí fazendo live, não sei o quê, tá aqui convidando as pessoas. Se eu entrar nesse lugar, eu não vou fazer nada disso. Só que eu já recebi... licença. Eu já recebi feedback que uma pessoa veio e falou para mim, olha, Célia, você me ajudou tanto no que eu estou desenvolvendo só com material assim, né? Nem entrou no meu curso, nem entrou na minha mentoria. E tá tudo bem. Eu quero ajudar as pessoas. Quem puder entrar na mentoria, ótimo. Quem não pode, tá tudo ótimo também, é bem-vindo. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou ajudar. Porque o meu trabalho é além disso. Mas a pessoa fala assim, só que eu vi lá um vídeo seu já me ajudou, me deu ânimo para fazer aquilo que eu precisava fazer. Que ótimo! Agora, se eu entrar na minha zona de conforto, não vou ficar me expondo, né? Não vou fazer esse movimento, não vou fazer isso. O que vão pensar de mim? A Z, que me conhece há quantos anos, vai pensar de mim? Mas eu penso assim, se você não faz, hoje a gente vive num mundo muito competitivo, né? Sem dúvida. Então, assim, hoje, se você não der a cara a tapa, não encarar, o outro vem, te abraça e te joga lá pro buraco, né? Exatamente. Então, assim, faça sempre o melhor. E você, Dani, eu não te conheço, mas uma frase eu vou te dizer, você tem que olhar na frente do espelho e falar assim, eu posso, eu consigo, eu realizo. E confiante, todo dia confiante. Isso vai quebrar isso aí, daqui a pouco você está dando palestra. Com certeza, mas eu tenho certeza disso, Zê. Eu já vejo essa mulher dando palestra. Inteligente você é, bonita você é, e você vai conseguir. Né? Gente, eu tô chorando aqui, e não era... E a oportunidade, né? E as pessoas têm a oportunidade. Então, abraça e vai. O que eu, assim, veio no meu coração, eu até tô chorando aqui, não é terapêutico hoje, né? Mas né, graças a Deus eu tenho conquistado sucesso, assim, né, naquilo que eu faço. E uma vez, uma amiga me falou, né, acho que alguém deve ter falado, é uma frase já emprestada, mas assim, hoje... às vezes você pode ser a oração de uma pessoa, né? Porque diante daquilo que, se você transbordar aquilo que você já sabe, aquilo que você já é. Nossa, agora eu me arrepiei. É isso mesmo. Eu me arrepiei, ó. Arrepiei. E às vezes a gente tem uma ferramenta na mão para passar para outra pessoa, né? Algo que a gente já faz, já domina, que ela está buscando, né? E a gente só precisa abrir a boca, só precisa falar, só precisa, que nem você falou assim, né? Meter a cara, assim, né? Só que daí aquela briga, assim, né, de a gente saber que, né, você pode, né, tá sendo ali a oração de alguém, né, a resposta da oração de alguém, ao mesmo tempo, assim, né, o julgamento, né? Ai, mas o que as pessoas vão falar de mim, né? Esqueça isso, esqueça. Enfim. Exatamente, isso sempre. Esse julgamento, né, Célia? Cancelado. Tira o julgamento. Tira, mas sempre tira. Eu tento, assim,
dentro do que a gente conhece, né, da neurolinguística, assim, fazer aquelas afirmações, eu sou capaz, eu posso, eu sou confiante, é uma coisa que eu tenho que buscar muito em mim. Eu trago uma história bem difícil, assim, perdi a mãe aos 11, fiquei órfã, me lasquei na vida, mas, assim, sempre fui muito autorresponsável, né, e daí, eu sei que, assim, tem coisas que eu preciso curar, mas eu não sei como acessar. Você falou da rejeição, medo de rejeição. Gente, eu dependia das pessoas, então, sim, trago isso também, essa questão da rejeição, né, o medo da fala, enfim. Mas, olha, é muita terapia. Não, mas eu tenho me esforçado, faço terapia também. Ia dar um passo de cada vez, Dani, sabe? Aí, isso tudo vai isso vai se desconstruindo, sabe? Primeiro, a perfeição não existe uma verdade absoluta. Não existe verdade absoluta nem perfeição. Existe uma construção. E todas nós estamos nos construindo todos os dias. E também tirando algumas coisas que a gente não quer mais. Porque em certas idades, certas situações, certas vivências que a gente tem, a gente passa por coisas que acontecem na vida de todo mundo. Sim. Só que eu não sou aquilo. Eu passei por aquilo. Exatamente. Você é capaz do que você quiser, como todas nós. Mas o que eu vou dar foco nesse momento? No que eu quero me desenvolver nesse momento? Esse é o meu convite para a comunicação, mas pode ser para qualquer outra área. O importante é eu saber que eu vou dar um passo depois do outro. Não tem como fazer mágica ainda, né? Não tem os downloads lá para pôr no cérebro. Mas tem como dar esses passos. A gente tem técnica, tem maneiras mais fáceis de fazer. E você está dando esses passos. Isso é o mais importante. Sempre voltar e trazer, assim, muito no sentimento. Porque aí você valida com o que você já está fazendo, que é a fala, que é o exercício, que é participar. Agora traz para o seu sentimento. Quando você fala que você se emociona, eu fico feliz. Por quê? Não porque eu quero que você sofra. Não, se emociona na alegria. Porque emoção também é alegria. Por quê? Porque aí você coloca para dentro de você essa sensação de que estou dando mais um passo. Então, quando eu afirmo qualquer coisa, eu afirmo, faço uma afirmação positiva, eu trago também para o meu sentimento. O que eu sinto dessa afirmação? Não, ainda eu não sinto, mas eu vou continuar trabalhando até sentir. Porque aí isso sai pelos meus poros. Porque a comunicação não é só eu falar perfeitamente, não gaguejar, não isso, não aquilo. Isso são técnicas que a gente pode trabalhar. Mas também é eu trazer esse transbordamento. Porque as pessoas precisam. As pessoas precisam do que você conhece, as pessoas precisam ter essa troca, você sabe muito sobre fotografia, faz um trabalho lindo, você pode levar além o seu trabalho, comunicando ele. Isso emociona, isso agrega. Todos os trabalhos têm isso, né? Todos os desenvolvimentos trazem essa possibilidade. Como eu vou comunicar? O sentimento também comunica. Não é só ele, mas ele também comunica. Então, abrir mesmo o peito para se colocar. Mais um passo, depois do outro. Como você já está fazendo. Acho que isso é bem importante ficar claro, porque aí você vai se permitindo. Se for tudo de uma vez, é muito difícil dar a permissão. Eu andei mais um passinho. Legal. Então, eu me aplaudo, eu falo parabéns para mim mesma, porque me permiti, e eu aceito que eu posso. Porque às vezes não é fácil aceitar que pode. Sim, então, sim. Vai se permitindo um dia de cada vez, que você vai ver que as coisas vão fluir. Já estão fluindo, na verdade, se você se olhar no espelho e ver o caminho que você já fez até aqui, já tem aí muitos passos, né? Show. Professora, só uma pergunta, que horas termina, porque eu tenho que buscar minha filha na ginástica? Já está quase terminando. Já. Tá bom. Já passou uma hora voando, né? Gente, uma hora passou voando. Quando o tema é bom, ó. Né? Viu só que maravilha? Pessoal do Insta. O tema é bom, voa o tempo. Projeto aqui dentro, aqui na aula, né? Aqui no nosso Meet, é só se inscrever, é só falar, eu quero que eu te mando o link para você participar, tá bom? Então venha que vão ter mais esse mês. Vamos ter outros encontros ao vivo como esse. Quer se inscrever? Fala, eu quero aí no meu direct que eu te mando. E lembrando que a gente está no novembro
né, no Black November. Quem quer entrar para a mentoria esse mês, tem 50% de desconto. Então, eu quero aproveitar, mas não posso fazer esse mês? Não tem problema. Garante a sua vaga e faz ano que vem. Também pode, é só agendar comigo, tá bom? Só falar comigo aqui no direct que eu passo tudinho para vocês. Muito bem. Vamos, para fechar, a gente está quase fechando, né? Eu gostaria, assim, que vocês refletissem algum momento, a Dani até trouxe algumas situações ali, algumas falas, né? Mas algum momento da vida que se colocar para falar em público trouxe uma crítica, trouxe um deboche, trouxe uma situação desagradável. Vocês ficaram chateadas, né? Ou que não foi como vocês esperavam. Pode ser da infância, pode ser da juventude, pode ser dos tempos atuais. Vocês tiveram alguma situação assim já? Eu acho que em apresentação de trabalho em escola. Ia falar isso. Ia falar isso. Eu acho que dá aquela pontinha, tipo, me senti massacrada, ou me senti, né, envergonhada. Tá. Zê, obrigada por compartilhar. Zê. Então. Não, eu também, eu até assim, como eu falei para você, eu era muito tímida. As pessoas se aproximavam de mim e o meu rosto ficava rúbio, né? Então, assim, só que se você vai trabalhando, um passo a cada dia, né? E hoje eu te digo, hoje eu sou cara de pau. Hoje, se eu tiver que apresentar um trabalho num curso aí, eu já me candidato a ser a primeira. Porque eu acho que depois você fica assim, dá uma insegurança, né? E daí, a primeira... eu já me candidato a ser primeira, eu sou a última letra do alfabeto, né? Mas eu pego assim, já tiver que fazer, já faço e foi. E eu acho que, sei lá, né? Cada dia um dia e a gente está aqui para evoluir, né? E sempre, você nunca aprende tudo, mas a gente tem oportunidades na vida e tem que abraçar e fazer e seguir a vida. Então, muito bom, Zê. A Zê já... Tô cara de pau. Que ótimo, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, a Zê, ela já fez a conversão do vídeo dela, né? Do vídeo interno, tá? O vídeo de uma coisa que aconteceu que não foi legal, ela já converteu e já foi para frente. Convido você a fazer o mesmo, Dani. Pega esse vídeo que está aí na sua memória e converte ele numa coisa positiva, num final positivo. Né? No final, onde você se desenvolveu e a coisa fluiu. Isso é importante. A gente pode fazer isso com qualquer imagem. Pode ser imagem fixa, né? A PNL está aí para nos trazer isso também. Pode ser uma imagem fixa ou uma imagem vídeo. Eu tive uma situação difícil e tal. Então, vamos reeditar esse vídeo? Vamos trabalhar esse vídeo por novas cores, novos horizontes, novas percepções, novos sentimentos, e como é um vídeo interno, dá para colocar o que você quiser. O que você acha disso? Fechou. É possível? Fechou. É possível. É isso. Porque transformar o constrangimento. Sim. Aí você tira esse sentimento, coloca outro. Coloca outro. Coloca de conseguir. Que é a sensação que você vai ter quando você subir no palco, eu tenho certeza. Quando você terminar, você vai falar, nossa, eu fiz isso, eu realizei. Você tem esse sentimento com outras coisas, não é? Com o seu trabalho diário da fotografia. Coloca esse sentimento nesse lugar. Eu concluí, eu tenho esse poder, eu faço, eu sei concluir coisas, eu sei desenvolver. Porque aí você vai remodelando a forma que a mente funciona, porque senão a gente fica no elástico para sempre. Vai e volta, e vai e volta. Vai e volta. Exatamente. Fica preso nesse elástico. E tem que quebrar esse elástico, arrebentar esse elástico e dar o passo para além. E isso é possível. Certo, meninas? Fica alguma dúvida? Não, tá ótimo, somente gratidão, foi bem gostoso, né? Essa foi muito bom. Muito bom. Adorei só energia boa aqui.
Só energia boa. Com certeza. Só mulheres maravilhosas, não tem como, né? E gratidão, né? Gratidão. Gratidão, muita gratidão. Então, eu agradeço a presença de vocês. Se vocês quiserem convidar amigos, pessoas que precisem desse trabalho... Então, convidei um monte de gente, mas vou te contar, esse povo não quer nada, né? Isso dá até uma... Cada um no seu momento. Hein? Mas se tiverem... Cada um com a sua desculpa, mas como diz você, cada um no seu momento. Cada um tem, né, um momento para dar os passos. Aí a água tem que bater na bunda, a coisa fica complexa, mas cada um tem seu momento. Mas, se quiserem indicar, eu agradeço a indicação de vocês, agradeço a presença de vocês. Tenham uma ótima noite e nos vemos. Vamos conversar Então, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Tchau, obrigada. Célia. Beijo. Prazer, eu também. Fazer um book com você. Vamos se encontrar aqui de novo, toda quinta. Vamos se encontrar quinta de novo aqui. Tá bom, então. Beijo. Beijo, tchau. Falar lá no grupo, tá bom? Beijo, tá boa bom. noite. Boa noite. Tchau.